Antes de dormir hoje, entregue seus medos a quem é maior que toda tempestade. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Antônio Júnior e quero conduzir você agora a uma oração da noite centrada no Salmo 91, o abrigo do Altíssimo. Se o seu coração está cansado, se a sua casa vive em tensão, se há lutas que você carrega em silêncio, fique aqui comigo. Esta oração é para quem precisa sentir a proteção de Deus tocar a sua vida ainda hoje. Começamos dizendo: existe um lugar seguro. Não é uma teoria, não é uma fórmula mágica. É o lugar da presença de Deus. E esta noite eu quero ajudá-lo a conectar-se com a força dessa verdade. Leremos o Salmo aos poucos, vamos meditar no sentido de cada promessa, e em cada bloco faremos uma oração curta, entregando ao Senhor as necessidades que vêm do seu coração. Antes de prosseguir, se este momento toca você, inscreva-se no canal e deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu quero orar por você e a nossa comunidade também. Agora, venha comigo no primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e se recolhe à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, meu lugar forte, meu Deus, em quem confio. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas passar por diante de Deus quando tudo vai bem. É estabelecer morada na sua presença. É levar para dentro de Deus os seus dias, os seus pensamentos, as suas decisões. Quando o salmista fala em habitar, ele aponta para a intimidade contínua. Uma confiança que se torna rotina, que transforma o modo como você encara o dia e a noite. Imagine uma casa antiga construída sobre rocha firme. As tempestades vêm, o vento uiva, mas a casa permanece. Assim é aquele que escolhe viver sob a sombra do Onipotente, não porque não haverá vento, mas porque a raiz da confiança se aprofunda. E isso se aprende com pequenos atos. Começar e terminar o dia falando com Deus, reconhecer a soberania dele sobre os problemas, buscar o perdão onde há ofensa, oferecer perdão onde há ferida. Oração. Senhor Deus, nos colocamos hoje em tua presença. Reconhecemos que sem ti, nossa alma se agita e nossa casa não tem descanso. Queremos habitar em ti. Ensina-nos a confiar diariamente, não apenas de vez em quando. Que a nossa boca possa dizer com convicção: Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. A promessa do Salmo não é para os curiosos, é para os que decidem morar em Deus. E morar em Deus significa viver práticas que aproximam, leitura da palavra, oração sincera, arrependimento pronto e comunhão com irmãos. Se há mágoa não resolvida, peça perdão. Se há orgulho que impede o abraço, peça graça. Perdoar não minimiza a dor, mas abre caminho para que a proteção do Senhor se estabeleça no seu lar. Agora vamos ao segundo bloco. Leio com você. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A fidelidade dele será teu escudo e broquel. Essas imagens são fortes e carregam significado prático. O laço do passarinheiro fala de armadilhas disfarçadas, relacionamentos tóxicos, promessas vazias, vícios que surgem devagarinho. A peste perniciosa traz à mente doenças e calamidades, mas também todo tipo de contágio que corrói a esperança. Pensamentos destrutivos, medo que se espalha, desconfiança em relação a Deus. Quando o Salmo diz que Deus cobre com suas penas, a imagem é de cuidado terno. Não é uma proteção distante, fria, é um abraço protetor, maternal e poderoso ao mesmo tempo. E a fidelidade dele será teu escudo. Nos lembra que a proteção de Deus não depende da nossa perfeição, mas da fidelidade dele. Oração de intercessão. Pai, por causa da tua fidelidade nós nos achegamos a ti. Livra-nos, Senhor, dos laços que nos prendem, laços de medo, de hábito, de culpa.
quebras toda a armadilha que foi lançada contra nossas vidas, contra nossas casas e contra nossos filhos. Cobre-nos com tuas asas, que a tua proximidade nos dê segurança para enfrentar o que vem. Em nome de Jesus. Há também uma aplicação prática. Reconhecer quando estamos em laços. Às vezes a armadilha vem como um prazer aparentemente inofensivo que se transforma em prisão. Às vezes é uma conversa que nos envenena aos poucos. Peça discernimento. Peça também sabedoria para cortar o que faz mal. E coragem para procurar ajuda quando necessário. A proteção de Deus muitas vezes passa pela coragem de mudar hábitos, pela confissão e pela decisão de deixar para trás aquilo que nos afasta da vida plena. Agora seguimos para o terceiro bloco. O salmista adverte sobre o medo que muitas vezes nos paralisa durante a noite e mesmo durante o dia. Ouça: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui o Salmo enfrenta o sentimento humano mais primitivo, o medo. Ele aparece à noite, quando as inseguranças se amplificam. Ele surge ao meio do dia, quando crises inesperadas chegam. O texto não promete que não haverá situações assustadoras, mas promete uma estabilização do coração. O justo não será governado pelo pânico. Muitos de nós experimentamos ansiedade, insônia, pensamentos que corroem a paz. A leitura do Salmo nos convida a trazer essas inquietações para os pés de Jesus. Não é mentira dizer que o cuidado de Deus traz descanso, porém também é verdade que o descanso precisa ser cultivado, com práticas espirituais, com limites saudáveis, com apoio fraterno e com busca de aconselhamento profissional quando necessário. Oração pela paz e saúde mental. Senhor, sabemos que a batalha também se dá na mente. Vem com tua paz sobre aqueles que não conseguem desligar os pensamentos, que acordam no meio da noite com o coração acelerado. Dá-lhes o sono restaurador e o consolo que só tu podes dar. Que tua paz guarde a mente e o coração, e que cada ansiedade seja posta aos teus pés. Em nome de Jesus. Ao falar de não temer a seta que voa de dia, o salmista lembra que ataques podem acontecer em qualquer hora, calúnias, perdas, acidentes. A diferença está em quem guarda o teu coração. E aqui volto a lembrar a armadura que Paulo nos apresenta em Efésios 6. Não é um talismã. É vida espiritual prática, oração, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e a palavra de Deus. Essas são as vestes da alma. Quando se combinam com a intimidade do Salmo 91, tornam o crente mais capaz de resistir ao que quer destruí-lo. Pequeno momento de confissão. Se há algo que você precisa reconhecer esta noite, um rancor que alimentou, uma palavra que feriu, uma tentativa de esconder uma dor, traga agora em silêncio diante de Deus. Confesse com simplicidade. Peça a graça de ser restaurado. A confissão não é vergonha, é caminho para o abrigo. Seguimos então para o quarto bloco. As promessas do Salmo agora ilustram a proteção divina em meio às cenas mais assustadoras. Ouça este trecho. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O Salmo usa linguagem vigorosa para dizer que o caos pode acontecer em lugares ao redor, mas quem habita no Altíssimo tem outra perspectiva. Isso não nega a dor, mas altera o foco. Você não está sozinho no centro da tempestade. Deus não promete que a vida será insensível ao sofrimento alheio, mas promete presença e livramento segundo a sua sabedoria. Nessa passagem há também chamado à vigilância. Contemplar com os próprios olhos a justiça divina não é sinônimo de assistir indiferente ao sofrimento dos outros. É saber que Deus tem seus caminhos e que Ele age com justiça. Nós humanos precisamos agir com compaixão e buscar soluções práticas para os problemas ao nosso redor, enquanto confiamos a Deus os resultados que nos fogem. Oração de proteção para a família e repreensão simbólica. Pai amado, sobre as casas e famílias que nos ouvem agora, declaramos a tua proteção.
Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há vício, traz libertação. Onde há divisão, traz unidade. Repreendemos em nome de Jesus as forças que querem destruir lares, as trevas que tentam sobrepor-se à tua vontade. Nós não colocamos poder humano acima do teu agir, mas declaramos que o sangue de Jesus é maior que qualquer laço que permita que o inimigo fique. Senhor, envia livramento e abre portas de restauração. Em nome de Jesus. Ao falar de repreensão, precisamos ser cautelosos. Não se trata de um brado arrogante que promete resultados imediatos sem processo. Repreender é, biblicamente, nomear a verdade espiritual contra aquilo que é contrário a Deus e firmar-se na autoridade que Cristo nos deu. É também buscar agir com amor, clamar por libertação e apoiar quem precisa de acompanhamento. Muitas vitórias vêm através de uma comunidade de fé que ora, aconselha e caminha junto. Enquanto meditamos nesse ponto, trago uma questão para o seu coração. Há alguém por quem você precisa orar com mais afinco? Algum membro da família, um amigo distante, um filho preso a um hábito que destrói? Leve essa pessoa agora para Deus, seja nomeando-a em oração, seja comprometendo-se a orar por ela regularmente. Intercessão é uma arma poderosa no reino de Deus. E o Salmo 91 nos coloca como reféns do cuidado divino para que possamos cuidar dos outros. Reflexão prática. A proteção do Salmo 91 nos convida a ações concretas. 1. Estabelecer momentos fixos de oração em família. 2. Identificar e cortar laços prejudiciais. 3. Procurar acompanhamento pastoral ou profissional quando necessário. 4. Praticar o perdão ativo. 5. Falar palavras de fé sobre a nossa casa. Quando essas atitudes se somam à fé em Deus, abrimos espaço para sua ação. Agora, antes de prosseguirmos mais adiante com as promessas sobre anjos e caminhos, quero pedir que você traga à mente, com clareza, o que mais precisa desta oração esta noite. Pode ser uma situação de saúde, uma dívida que aperta, um filho que se afastou, uma depressão que pesa, não minimize. Deus vê o que está escondido e conhece cada lágrima. Oração de intercessão pessoal. Senhor, entrego-te agora os pedidos que estão guardados neste coração. Tu conheces cada nome, cada rosto, cada dor. Vem com tua misericórdia sobre essas necessidades. Clamo por livramento, por provisão conforme a tua vontade, por cura onde for possível segundo o teu querer, por restauração onde for necessário. Dá direção, Senhor, e que a tua paz seja a tábua de salvação sobre nossas almas. Em nome de Jesus, sinta a presença do Senhor, enquanto dizemos novamente palavras que o salmista nos ensinou. Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus. Repita isso como uma declaração de fé, não para se vangloriar, mas para ancorar o seu espírito na realidade de Deus. Neste ponto da nossa oração da noite, talvez você sinta que algo mudou no seu peito, ou talvez a inquietação ainda esteja presente. Ambas as coisas são legítimas. A presença de Deus pode começar como uma centelha que ainda precisa de alimento. Confissão, adoração, leitura da palavra, comunhão com irmãos. Não pare aqui. Continue buscando. A proteção prometida no Salmo não é uma cápsula que nos isola do mundo, mas um modo de viver que transforma o nosso agir diante dos problemas. Enquanto eu me preparo para seguir com as palavras mais explícitas sobre anjos e missão nas ruas da vida, promessas que vêm nos versículos seguintes, quero que você segure firme o que já vimos: habitar no abrigo, ser coberto pelas penas de Deus, não ser governado pelo medo e orar pela família com autoridade em Cristo. Essas são bases seguras. Permaneça nesse lugar de entrega. Se o coração pede, verbalize agora, em silêncio, o que precisa ser curado. Se você precisa de perdão, peça. Se precisa perdoar, peça força. Se precisa libertação de um vício, peça humildade para buscar ajuda. Deus honra a humildade de quem se reconhece dependente.
Oração breve de compromisso. Senhor, firmamos hoje um compromisso. Queremos morar em Ti. Não de palavras vazias, mas de atitudes que evidenciem a nossa confiança. Dá-nos perseverança para manter a oração, coragem para pedir ajuda quando for preciso, e um espírito pronto para perdoar. Que a nossa história seja marcada pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Antes de avançarmos, lembro você. A oração é também um exercício de comunidade. Se sentiu algo forte agora, escreva nos comentários, deixe seu testemunho ou pedido de oração. Nós, como corpo, queremos levantar uns aos outros. Em breve, caminharemos juntos para os versículos que falam dos anjos que guardam e do livramento nos caminhos. Promessas que trazem esperança para quem precisa sair de casa e enfrentar o dia seguinte. Por ora, fique com esta palavra. O abrigo do Altíssimo não é distante. Ele está ao alcance do seu clamor. Não se renda ao desânimo. Continue entregando, continue pedindo, e permita que Deus trabalhe na sua vida de maneiras que muitas vezes não percebemos de imediato. Agora, enquanto nos preparamos para ouvir as palavras que falam dos anjos e da presença protetora nos caminhos, respire a promessa do Salmo 91 e permaneça em atitude de oração. O que virá adiante acentua a certeza de que você não anda sozinho. Mas isso eu trago a você no momento seguinte, com mais leitura e oração. Agora, vamos às palavras que falam dos guardiões e da proteção em cada passo que damos. Ouça com atenção esta parte do Salmo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Quando o salmista fala dos anjos, não está prometendo mágica que nos isola da responsabilidade. Ele revela que o Senhor envia auxílio sobrenatural aos que vivem em intimidade com Ele. Os anjos são mensageiros e servos que operam segundo a ordem de Deus para proteger, abrir portas e resgatar quando necessário. Essa proteção é real, mas nunca substitui a sabedoria humana. Procuramos socorro, tomamos cuidados e confiamos que Deus, em sua bondade, também envia proteção além do que podemos ver. Pense por um instante nas situações em que você mais temeu sair de casa. Uma viagem de madrugada, um deslocamento pela cidade, uma decisão que parecia arriscada. O Salmo nos assegura que não caminhamos sozinhos. Há cuidado divino nos passos, há vigilância em torno das nossas escolhas. Ao mesmo tempo, isso nos chama a andar com prudência, a não expor os nossos filhos ao perigo por imprudência, a buscar aconselhamento quando necessário e a agir com responsabilidade. Oração por proteção nos caminhos. Senhor Jesus, pedimos que os teus anjos sejam ordenados a nosso favor. Guarda cada caminho, cada estrada, cada trajeto da nossa família. Sustenta as mãos dos que caminham cansados, ampara os que tropeçam e afasta ciladas que querem nos derrubar. Dá discernimento para as decisões e prudência para os passos. Em nome de Jesus. Agora, a linguagem do Salmo que fala de pisar o leão e a serpente é uma metáfora poderosa. O leão representa perigos visíveis e agressivos. A serpente, as astúcias sorrateiras do mal. O texto nos dá autoridade para encarar essas realidades com fé, sabendo que Deus não nos desampara. Essa autoridade não é uma licença para a arrogância espiritual, mas uma chamada para resistir com humildade, para orar com firmeza e para agir com amor. Quando declaramos que caminhamos em Cristo, somos chamados a viver de modo coerente. Oração, palavra, serviço, comunhão. Quero convidar você a um momento de declaração. Repita comigo, em seu coração ou em voz baixa, se puder. Senhor, em nome de Jesus eu confio que Tu tens guardado os meus caminhos. Eu declaro que não estou só. A Tua presença me acompanha. Não permita que a dúvida se torne corrente que te afoga.
Lance sua âncora na fidelidade de Deus. Entrelaçada com a promessa dos anjos, o Salmo 91 nos dá base para agir com as armas espirituais que Paulo nos ensinou em Efésios 6. Não falo de misticismo, mas de instrumentos bíblicos. A verdade como cinto, a justiça como couraça, o evangelho dos pés, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada uma dessas peças tem aplicação prática. O cinto da verdade nos chama a viver com integridade, falar a verdade com amor, confessar o que é preciso confessar, não nutrir mentiras. A couraça da justiça protege o coração. Cultivar justiça é praticar misericórdia, pedir perdão e andar em obediência. O calçado do Evangelho nos impulsiona a caminhar como quem leva paz, a não promover violência espiritual. O escudo da fé é aquela confiança nas promessas que nos permite apagar as setas inflamadas do medo e da dúvida. O capacete da salvação protege a mente, nutrir esperança, resistir ao desânimo. A espada do Espírito é a palavra viva. Conhecê-la e usá-la com sabedoria é responder ao engano com a verdade de Deus. Oração para vestir a armadura de Deus. Pai, revestimos nossas vidas com a armadura que Tu nos ensinaste. Cinge-nos com a verdade. Cobre-nos com Tua justiça. Prepara-nos para caminhar com o Evangelho. Fortalece nossa fé como escudo. Guarda nossa mente com a certeza da salvação e dá-nos a Tua palavra como espada. Onde houver confusão e medo, traz clareza. Onde houver tentação, traz resistência. Em nome de Jesus. Muitas pessoas que nos escutam lutam com vícios que parecem ganhar força de noite. Esse laço do passarinheiro, que já mencionamos, se manifesta às vezes como um desejo que surge quando a casa está vazia, ou como hábitos que se reinstalam quando o cansaço vence a vigilância. Quero falar especialmente aos que se sentem presos. Deus vê a sua luta e quer caminhar com você rumo à libertação. Libertação geralmente envolve passos concretos: pedir ajuda, estabelecer limites, buscar terapia ou grupos de apoio e confiar em Deus para dar graça para cada dia. Oração por libertação. Senhor, clamamos pelos que estão presos a hábitos que destroem vidas e famílias. Dá-lhes humildade para pedir ajuda, força para recusar a tentação e comunidade para sustentar a mudança. Se há cadeias emocionais, traumas não tratados ou padrões que se repetem, quebra agora esses grilhões pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos lembra da necessidade de perdoar para sermos canais de bênção. O salmista não promete proteção automática ao coração fechado e vingativo. Há um chamado claro ao arrependimento e ao perdão. Perdoar não significa esquecer ou justificar o mal. Significa libertar o próprio coração, para que Deus o revisite com cura. Perdoar muitas vezes abre espaço para a restauração, para que o abrigo do Altíssimo se instale mais profundamente em nossos lares. Exercício prático. Se houver alguém que você ainda não perdoou, faça agora um gesto simbólico. Na sua mente, diga o nome dessa pessoa e entregue ao Senhor. Não force uma falsa emoção, apenas entregue a situação e peça a Deus por um coração liberto. Oração de perdão. Senhor, toca o nosso coração onde há mágoa. Dá-nos graça para perdoar assim como fomos perdoados. Se há rancor que impede a tua paz, remove-o. Se há palavras não ditas, dá oportunidade de reconciliação quando for possível. Ensina-nos a cuidar dos relacionamentos como tu nos ensinas. Em nome de Jesus. Voltando ao Salmo 91, vamos também meditar naquelas palavras de garantia final. O salmista termina com uma promessa de resposta do Senhor ao que se apegam a ele. Porque a mim se apegou, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Essas promessas são uma resposta pastoral deliciosa. Deus afirma que conhece os que lhe pertencem, que ouve quando clamamos e que está presente na tribulação.
Importante frisar: o texto revela uma aliança de cuidado. Quando o salmista diz porque conheceu o meu nome, trata-se de um relacionamento de reconhecimento e confiança. Não é apenas um conhecimento intelectual, é intimidade que produz atitudes de fé. Buscar a Deus, depender de Deus, obedecer a Deus. A promessa não elimina o processo. Ela garante que no processo, o Senhor é nosso companheiro. Oração pela presença na angústia. Senhor, quando a angústia apertar, sê tu a nossa sombra. Quando as noites forem longas e os pensamentos pesarem, aparece com tua consolação. Responde ao clamor dos que te invocam. Mostra tua presença aos que choram em silêncio e age conforme a tua misericórdia. Nós nos apegamos a ti. Em nome de Jesus. Agora, quero oferecer algumas aplicações práticas para que, na rotina noturna, você conecte-se com a força do Salmo 91 de forma sustentável. Essas sugestões não são fórmulas mágicas, mas hábitos espirituais que ajudam a ancorar o coração em Deus. 1. Rotina noturna de entrega. Antes de dormir, fale com Deus por 5 minutos sobre as coisas mais pesadas do dia. Medos, planos, conflitos. Dê a Ele suas preocupações e agradeça por uma coisa específica que aconteceu bem no dia. 2. Memorizar um versículo-chave. Escolha uma frase breve do Salmo 91, como Tu és o meu refúgio, e repita-a mentalmente ao deitar. A repetição não é superstição. É uma forma de treinar a mente a se lembrar das promessas. 3. Oração em família. Se possível, estabeleça um momento curto de oração com quem mora com você. Mesmo que seja apenas uma pessoa ao lado, ore em voz baixa por proteção para a casa, pelos filhos e pelos caminhos. 4. Monitoramento de grupos de apoio. Se luta com vício, ansiedade ou depressão, procure um grupo ou terapia. A fé e a comunidade caminham juntas. Deus usa recursos humanos para trazer cura. 5. Caderno de oração. Anote pedidos e respostas. Ler depois e ver como Deus tem respondido fortalece a fé. 6. Atos concretos de perdão. Se houver feridas, escreva uma carta. Nem sempre precisa ser entregue. E entregue a Deus. Peça orientação pastoral se houver necessidade de reconciliação mediada. Cada uma dessas práticas sustenta o habitar no abrigo do Altíssimo. Elas não substituem a graça de Deus, mas são canais por onde essa graça flui. Agora, quero partilhar rapidamente 2 pequenas histórias ilustrativas. Não para prometer que tudo vai se resolver imediatamente, mas para mostrar como a proteção de Deus pode se manifestar em processos humanos, quando oramos e agimos. Mariana tinha um filho que saía tarde à noite e se aproximava de pessoas perigosas. Ela orava, estabeleceu limites, conversou com um jovem, buscou aconselhamento na igreja e, aos poucos, viu uma mudança. Não foi instantâneo. Houve choro, tentativas frustradas e recaídas. Mas houve também sinais de que portas foram fechadas e que o jovem encontrou emprego e um novo ambiente. A oração de Mariana foi um fio que ela manteve firme. Deus usou a perseverança dela para alcançar o filho. João lutava com ansiedade que o acordava no meio da noite. Ele começou a praticar a leitura de um salmo antes de dormir. Procurou terapia para entender gatilhos emocionais e cultivou uma rede de amigos com quem falava semanalmente. Ele contou como sentia, no tempo certo, que a presença de Deus se tornava mais palpável nas noites. A ansiedade não desapareceu de uma hora para outra, mas diminuiu a intensidade e ele aprendeu a recorrer ao Senhor. Esses relatos mostram um princípio. Orar é entrar em movimento com Deus e com a comunidade. Orar sem agir pode ser oração vazia. Agir sem oração pode ser exaustão. A parceria entre ação e fé é onde muitos experimentam mudança. Retomando o Salmo 121 por um breve momento, quando dizemos, levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, encontramos outra imagem de dependência e confiança. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Essa elevação do olhar é uma atitude de quem deixa de se autossuficiente e volta-se para Deus. Às vezes precisamos levantar os olhos de nossa dor para ver o Deus que intervém. Oração de agradecimento pela provisão de ajuda. Pai, ergue os nossos olhos de onde estão voltados para as dificuldades e mostra-nos que o socorro vem de Ti. Agradecemos pelos socorros já recebidos e pelo cuidado que se manifesta em pessoas que o Senhor envia. Em nome de Jesus. Agora, quero conduzir você por uma oração de entrega por áreas específicas, como fazemos no ministério pastoral. Traga cada área para o Senhor. Famílias, saúde mental, relacionamentos, finanças. E eu orarei por cada uma. Lembre-se, não prometo solução imediata, mas creio no Deus que cuida. Oração por lares e família. Senhor, estendemos a Ti as casas que nos ouvem nesta noite. Protege os lares das palavras que ferem, ensina a comunicação que edifica, traz reconciliação onde há divisão e recebe as crianças que precisam de cuidado. Que o abrigo do Altíssimo seja o eixo das decisões familiares. Em nome de Jesus. Oração por saúde mental. Senhor, visitamos agora aqueles que carregam depressão, ansiedade, insônia e pensamentos que oprimem. Dá-lhes um respiro. Encaminha para profissionais e recursos necessários e usa a Tua igreja para amparar. Não menosprezes a dor. Traz cura e acompanhamento, em nome de Jesus. Oração por libertação de vícios. Senhor, clamamos por libertação para os presos a hábitos que corroem a vida. Dá-lhes apoio, programas de recuperação e um círculo de amizade que fortaleça a mudança. Nós cremos que Tu és capaz de restaurar e dar propósito. Em nome de Jesus. Oração por provisão e trabalho. Pai, sabemos que a provisão passa por Teu cuidado e também pela nossa responsabilidade. Pedimos direção prática para quem busca emprego, sabedoria para administrar recursos e portas que se abram conforme a Tua vontade. Que o trabalho seja ambiente de glória para Ti. Em nome de Jesus. Oração por quem está em luto. Senhor, acolhe os corações feridos pela perda. Dá consolo, memória de boas lembranças e o consolo do Espírito Santo. Sustenta com Tua presença e dá paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus. Oração por jovens e crianças. Senhor, guarda as crianças e os jovens. Protege-os de influências nocivas. Coloca ao redor mentores e pessoas que amem a verdade. Que os pequenos encontrem abrigo em Ti e os adultos sejam instrumentos de Tua proteção. Em nome de Jesus. Enquanto oramos, sei que pode haver resistência do inimigo tentando semear dúvida. Será que Deus realmente ouviu? Quero dizer, com ternura e convicção pastoral, a fidelidade de Deus é maior que nossa descrença. O testemunho do povo de Deus ao longo das gerações confirma. Ele responde, muitas vezes no tempo e na maneira que nos surpreende. A nossa tarefa é perseverar. A perseverança não é passividade, é ação em dependência. Eu quero também falar rapidamente sobre o poder da intercessão regular. Quando você decide orar continuamente por alguém, você está se transformando em agente de mudança na vida dessa pessoa. Faça um compromisso simples. Escolha 3 nomes e ore por eles todas as noites durante 30 dias. Anote mudanças, por menores que pareçam. A intercessão tem impacto. Agora, lanço uma repreensão simbólica às forças que atacam famílias, lares, mentes e corpos, mas sempre ancorado em Jesus Cristo, não em nossa própria presunção. Repreendo, em nome de Jesus, toda obra contrária que busca roubar paz, sonhos e relacionamentos. Ordenamos pelo poder do nome de Jesus que todo laço seja quebrado e toda a artimanha do inimigo seja frustrada. Declaramos que o sangue de Cristo tem autoridade sobre essas situações. Não prometo que a batalha desaparecerá amanhã, mas declaro que hoje iniciamos uma postura de resistência fundada na palavra. Após repreender espiritualmente, é importante também agir.
buscar aconselhamento, medidas práticas, proteger dados, mudar senhas, cortar relações prejudiciais quando necessário. A repreensão espiritual deve andar lado a lado com prudência e atitude. Antes de irmos ao encerramento com as palavras finais do Salmo 91, quero que você faça um ato simbólico de entrega. Se tiver um caderno, anote os pedidos mais urgentes. Se puder, escreva também um compromisso de ação. Por exemplo, esta semana vou conversar com fulano. Ou, vou procurar ajuda profissional. A fé sem obras é morta, portanto que nossas orações acionem passos concretos. Agora, vamos ouvir novamente as promessas finais do Salmo, em linguagem de coração. Porque ele me ama, eu o livrarei. Porque ele me conhece, eu o protegerei. Eu o responderei quando me invocar. Estarei com ele na angústia. Livrarei e honrarei. Fartá-lo-ei com dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essas palavras encerram o cântico com um tom de aliança. Deus conhece, responde, está presente e salva. A resposta de Deus muitas vezes envolve crescimento, disciplina e cura. Elementos que produzem honra, restauração e, por fim, a salvação em sua totalidade. Oração final de posse. Senhor Deus, diante dessas promessas tomamos posse do teu cuidado. Nós nos apegamos a ti. Nós clamamos e confiamos que ouvir-te-ás. Nas angústias da noite, vem com teu consolo. Livra-nos das laças e dos enganos, e honra aqueles que perseveram em fé. Farta-nos de dias cheios da tua graça, e mostra-nos a tua salvação. Em nome de Jesus. Antes de encerrar este tempo de oração noturna, quero reafirmar algumas palavras de encorajamento. Se você sentiu um toque no coração, não deixe que esse momento termine apenas como uma sensação. Cultive o que você recebeu. Se recebeu coragem para perdoar, execute o gesto. Se recebeu direção para buscar ajuda, faça o contato. Se recebeu paz, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus não os abandona. E lembre-se, mesmo que a ansiedade volte algumas noites, continue. A jornada com Deus é de fidelidade que se constrói dia a dia. Orações noturnas como esta são combustível para a alma. Uma comunidade que ora é uma fortaleza. Atitudes práticas são a resposta de quem recebeu a graça. Agora, uma palavra final de bênção pastoral para você, que se dispôs a orar esta noite. Que o Senhor da paz, que habita na sombra do Altíssimo, te envolva com suas asas. Que os anjos sejam ordem de proteção sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho e sobre os seus sonhos. Que a fidelidade de Deus seja escudo para o seu peito, e que na hora da angústia, você experimente a resposta que vem do céu. Que haja restauração onde há dor, reconciliação onde há divisão, e que a paz de Cristo habite ricamente em você e na sua casa. Se esta palavra tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir o Salmo 91 hoje e conte nos comentários se Deus falou ao seu coração ou se você deseja pedido de oração. Queremos levantar essa comunidade em oração com você. Que a paz do Senhor te acompanhe. Que teu sono seja reparador, e que o abrigo do Altíssimo seja a sua casa nesta noite. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Vai em paz, protegido pela presença daquele que te ama.